Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de escatologia, a última aula dessa disciplina, e para quem é da turma 3, a última aula do Teologia para Todos. Isso mesmo, essa é a 52ª aula e a última aula para aqueles que ingressaram na turma de número 3. Um pouquinho além do tempo que nós estimávamos encerrar. Essa turma começou em outubro de 2021, se não me falha a memória, ou seja, deu aí 1 ano e meio, né, de estudos aí, alguns percalços no meio do caminho por causa da agenda eclesiástica aqui do pastor que vos fala, mas chegamos ao final. Esta é a última aula para quem começou na turma 3 e esta é a disciplina de número 7 para a turma 4, que terá ainda mais 3 disciplinas para encerrar aí. Certo? Desde já deixe o seu like, ele é muito importante para o canal. Volte aqui, comente esse vídeo e, se possível, torne-se um membro do canal Teologia para Todos, apoiando aí, deixa eu ver que o vídeo inverte, minha mão fica ao contrário, apoiando o canal e fazendo com que esse canal cresça cada vez mais. Esse canal é meu, mas é de vocês também, certo? Então, boa noite para a Vera Bruneri, Daniela Gonçalves, deixa eu já arrastar aqui o comentário que fica mais fácil de eu enxergar. A Dima Moreira, Sandra Regina, Isabel Cristina, Zenaide, Ivone, Bonfim, Eronita. Uma Eronita, creio que vai se formar aqui, né? Vai receber o seu certificado aqui na igreja, né? A Cláudia Valadão vai receber aqui também, Cláudia? Seria uma honra. Osiane, Zenaide, Ana Bruno, a Dima, gente, nem acredito que cheguei até o fim. Vamos lá, né? Vamos sentir saudades, mas estaremos aqui. Café com palavra, leitura da Bíblia. Não me abandone. Lúcia, Marcos Lima, Graça e Paz, do Pará. Olha só. Marcos, eu tenho um casal abençoado que congrega comigo aqui, que é de Belém do Pará. O homem é um maestro, né? E é uma bênção em nossas vidas. Dima Moreira, do meio até aqui, vim me arrastando por conta de alguns temporais. É isso aí. Mas a vida é isso mesmo, né? Rose Schencher, o que importa é o final. Melhor é o final do que o começo das coisas, Dima. Já diz a palavra, né? Zenaide, obrigado, professor, pela dedicação, competência, muito amor à palavra de Deus, também os colegas pela partilha. Cláudia, seria ótimo, seria uma honra. Até aqui me ajudou o Senhor, bênção. A Ivone, eu também pretendo receber meu certificado aí. Ah, que maravilha. Passou rápido, diz a Richelle. Verdade, né, gente? Passa rápido, né? E a vida vai passar igual. Então, por que não estudar? Por que não conhecer o Senhor? Por que não se aprimorar? Por que não conhecer mais profundamente a sua palavra? Eliane, boa noite. Dima, vou recomeçar. Estou na turma 5. Que bênção. É isso aí. É isso aí. Certo, gente? Vamos lá. A aula temos bastante conteúdo hoje. Paramos na página de número 24 do nosso e-book. Vamos falar aqui... 24? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um pouquinho, porque eu estou com a tabela de Apocalipse aberta. Só confirmar se é a página 24 mesmo que nós estamos neste momento. Me deem um minutinho só. Vamos lá. Amém. Eliane, já estou sentindo saudades. É isso aí, né? A gente passou uma longa jornada aí, 1 ano e meio juntos. Realmente, uma longa jornada para a glória do Senhor, né? Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Eu
antes de nós adentrarmos na tabela da página 24, que fala sobre os capítulos 14 em diante, deixa eu só abrir minha Bíblia aqui também no computador para poder compartilhar os textos. Ali na página de número... final da página de número 22, tem um assunto que eu trouxe que é importante a respeito... a gente estava falando na última aula do 666, o número do anticristo, né? E aí falamos também a respeito da questão da ONU e todo aquele envolvimento que sempre trazem, né? Agora a tal da agenda da ONU, o guardião lá que o México deu para a ONU, aquilo era um símbolo do anticristo, aquilo é a besta. Então, olha só, aquele elemento que os mexicanos deram e foi colocado na entrada, na entrada da ONU, ele é chamado de alebrije, né? É um tipo de artesanato popular no México. E está lá na página de número 23, ok? Então, quando deste monumento ser colocado lá na frente da ONU, surgiu todo um alvoroço no meio dos cristãos, como surgiu na época do código de barras, como surgiu na época do cartão de crédito, do chip, como surgiu na vacina. E aí é algo interessante, tá? O monumento, ele é intitulado Guardião da Paz e da Segurança Internacional. E aí a pergunta que a gente faz é: ele é o animal que aparece lá no texto bíblico que é semelhante a um leopardo? Tá? É este animal, né? É este animal que o texto diz, de Apocalipse 13, 2. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 13, 2. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, e é algo importante para a gente poder adentrar já no assunto de hoje. Deixa eu só abrir aqui Apocalipse 13. E aí eu vou colocar já na tela aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver onde está. Minuto só, tá? Olha aí que legal. O Mário está de aniversário hoje, Mário. Que bênção. Última aula aí, o homem está de aniversário. Aqui, ó. Mário Lúcio. Estou fazendo aniversário. Encerramento do curso no dia do teu aniversário. Olha que legal. Olha só. Estamos então em Apocalipse 13. E o texto diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá? É interessante, se você quer ver a minha opinião e o detalhamento desses versículos, os membros do canal têm acesso à série Apocalipse verso a verso, né, que está aí no 11º capítulo, se não me falha a memória, que está sendo republicado aqui no canal, onde a gente faz uma análise versículo por versículo. Mas olha só, eu trago lá no e-book uma coisa muito importante. Primeiro, tá? É claro que o alebrije, né? O alebrije, melhor dizendo, alebrije, que é o artesanato mexicano, tem a ver com a cultura mexicana. Mas nós não podemos esquecer que a besta, o anticristo e o falso profeta, eles não brotarão do nada. Ou seja, estarão apoiados numa cultura, estarão apoiados num sistema ímpio, mundano, que
né, é contra tudo aquilo que é objeto de adoração, tudo aquilo que é que leva o nome de Deus, como diz Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós não podemos, diante de cenas como esta, ser extremistas, no sentido de achar que tudo é demônio, e também de ignorar o fato de que o espírito do anticristo já opera, já está em nosso meio, né? E talvez o cenário já esteja mais pronto do que nós imaginamos para a sua vinda, a sua atuação. E aí é aquilo que eu falei em outro momento sobre pastores que me questionavam, pastor, e a agenda da ONU, o que você vai fazer? Vamos orar. Vamos interceder, vamos clamar, vamos nos posicionar, mas se em oração, em batalha espiritual, em guerra, na onde nós podemos travar com as milícias, com as armas das nossas milícias não sendo carnais, mas sendo espirituais, poderosas, né? Agora, se tudo isso está dentro do plano de Deus para o final dos tempos, quem somos nós para impedirmos que os planos de Deus aconteçam, né? Então, muita gente preocupada com a agenda da ONU, e o que nós precisamos entender é se é a vontade de Deus, se realmente o que está acontecendo faz parte da vontade de Deus, se que realmente o final dos tempos, né, como nós imaginamos e como as coisas já se demonstram, certamente caminham aí para esse final, certo? Então, lá no final da página de número 23, eu trago lá uma tabela que mostra a respeito justamente dos 10 chifres com coroa, das 7 cabeças, do leopardo, do urso, do leão e dos 2 chifres que nós acabamos de ver no texto de Apocalipse 13. Então deixa eu voltar com o texto aqui. Um minuto. Ó, tá aqui o texto na tela. O texto fala de uma besta que tinha 10 chifres. O que são os 10 chifres na interpretação das escolas escatológicas? Primeiro, a futura união de 10 nações, tá? No sentido ali de 10 nações poderosas que cercarão Israel, ou ainda o próprio Império Romano, numa visão já preterista, né? Ou ainda governantes que perseguem o povo de Deus, tá? Isso seria os 10 chifres com coroa. Depois ele vai dizer, olha o que diz o texto, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? Provavelmente reinos do passado e do futuro, todos aqueles reinos que se levantaram contra o povo de Deus, que tentaram destruir Israel, que tentaram depois destruir a igreja, que tentaram, né, abater a igreja de alguma certa forma. Então, estes são as 7 cabeças, tá? Provavelmente também governantes do passado e do antigo Império Romano, na visão preterista, ou ainda reinos como o Império Romano, que perseguem o povo de Deus. Um outro ponto que ele fala aqui no versículo de número 2 a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Leopardo, urso e leão, né, está relacionado àquela profecia de Daniel, capítulo 7, verso 4 a 6, que fala, né, a respeito desta de uma profecia que está relacionada à primeira besta que aparece aqui, né, a besta que emerge do mar. E os 2 chifres que ele vai falar, né, representam aí os 2, a segunda besta, que representa uma paródia satânica das 2 testemunhas, certo? Então, é mais para que a gente entenda e veja que muitas vezes as coisas que aparecem no cenário internacional pode ser, né? Nós não podemos esquecer que pode muitas vezes ser
algo, né, como chamamos de teoria da conspiração, mas também não podemos esquecer que as coisas já estão, de certa forma, dentro de um cenário de uma possível ação do anticristo, até porque desde a época dos apóstolos, desde a época do apóstolo João, nós vamos ver o anticristo em ação, tá? Agora sim, na página de número... Opa, deixa eu voltar aqui um slide. Aqui, ó. Página de número 24, vamos falar... Aqui está o slide, mas deixa eu fazer uma outra forma que é mais interessante de comparação. Aí eu vou conseguindo dar um zoom aqui, riscando na nossa página, né? Um minutinho só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Comentem aqui, gente. Botem seus comentários aqui a respeito disso que eu acabei de falar, né? Comentem bastante aqui. Deixa eu trazer os comentários para cá. Olha, até apareceu os comentários aqui. Olha aí, ó, os comentários. Deixe seus comentários a respeito dessa questão da ONU, a respeito dos sinais dos tempos, a respeito da escatologia. Deixe aí seu comentário a respeito dessa questão que envolve, né, o fim dos tempos. Vamos lá, vamos fazer um pequeno debate aqui dentro dos comentários. Deixa eu só compartilhar aqui. Onde está? Onde está? Um minutinho só para eu compartilhar a minha tela aqui e mostrar para vocês. Aqui, um minutinho. Um minuto. Aqui, ó, pronto. Vai ficar melhor a visualização. Na tela, bora lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os capítulos que faltam, tá? Capítulo de número 14. Olha só, capítulo de número 14. Deixa eu ajustar melhor aqui, porque eu dei um zoom aqui e a coisa ficou meio estranha aqui na página. Aí, capítulo de número 14. O Filho do Homem com a foice afiada. Se nós abrirmos a Bíblia aqui, deixa eu só fazer uma ação aqui para poder abrir a Bíblia novamente. E nós vamos pesquisar agora, vamos lá para o capítulo de número 14, verso de número 14 e o verso de número 16. Tá na tela aí, ó. Diz assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Tá tudo desconfigurado hoje minhas telas aqui. Última aula, né? Bate aquele nervosismo, aquela tensão. Aí parece que deu uma bagunçada em tudo aqui hoje. Deixa eu ajustar aqui. Parece coisa de quem tá começando, né? Mas o coração fica, né? Fica acelerado, a gente fica ansioso. Última aula. É normal. Olha só o que diz o texto. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Olha que interessante. Olhando agora na visão de cada uma das escolas, vamos estudar aqui e entender o que cada uma das escolas tem para nos apresentar a respeito desta visualização do Filho do Homem com a foice afiada. Na visão futurista, é
esta é uma visão da futura colheita. Olha só, deixa eu melhorar aqui a escrita para ficar melhor a visualização. É uma visão da futura colheita no fim do mundo, quando Jesus separará os ímpios para o julgamento. Então, ou seja, a visão futurista olha para essa colheita dos fins do tempo, do fim dos tempos, e vê Jesus separando, né, o joio do trigo. Tá? Já a visão historicista, ela diz que esta é uma visão do fim do mundo, quando Jesus virá e reunirá os seus. Ou seja, como se fosse uma colheita de um campo que já estava pronto para ser colhido, tá? A visão idealista vai dizer que é uma visão do último julgamento e da vinda de Jesus no fim do mundo, ou seja, a própria escatom de Deus, tá? Perdão aqui que não está aparecendo, deixa eu só fazer um negócio aqui que agora deu um bug aqui na minha tela e eu perdi aqui as anotações que eu estava mostrando para vocês. Só um pouquinho. Parece que deu um pequeno... Agora sim. Aí, não estava... O que eu estava anotando não estava aparecendo. Agora sim está aparecendo. Tá? Então, olha só. Tá? Nós temos aqui, na visão idealista, a ideia justamente, né, de um julgamento, o último julgamento e o final do mundo com a vinda do Cristo. Na visão preterista, esta é a visão da vinda de Jesus para reunir e guardar a igreja do julgamento que estava para cair em Jerusalém. Notem que nós estamos falando de uma visão do Filho do Homem com uma foice na mão e, a partir disso, nós temos aí uma grande discussão do que realmente a escola futurista vai mostrar aí uma visão de separação do joio e do trigo, enquanto as outras escolas acabam observando apenas como um final, né? O final dos tempos aí. E Jesus retornando. Pois bem, aí olha só. Voltando para a Bíblia de novo, tá? Voltando aqui para a Bíblia, nós vamos ver agora no capítulo 15, o Cântico de Moisés e do Cordeiro. Está ali no versículo 1 até o versículo de número 4. Deixa eu selecionar aqui. Aqui está, ó, selecionado. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, olha só. Na visão futurista, esse cântico, tá? Deixa eu só ajustar aqui de novo, porque ele perde a escrita. Não sei o que ele faz aqui, que ele perde a escrita aqui. Só um pouquinho, gente. Um minuto aí. E aí a coisa bagunçou de vez aqui. Um pouquinho. Pois bem, vamos lá. Um minuto. Ó, vamos lá. Mesmo que eu tenha bagunçado aqui, eu apago aqui essa estrutura, senão ela fica toda borrada aqui. Na visão futurista,
o cântico de Moisés é o cântico da salvação, da perseguição do anticristo nos últimos dias, e o resultante julgamento de Deus. Na ideia futurista, os crentes sofrem perseguição, mas não terão de suportar a ira de Deus. Lembrando que dentro da visão futurista, nós temos duas interpretações, que é a interpretação de um arrebatamento pré-tribulacionista, antes da tribulação, e um arrebatamento pós-tribulacionista no final da grande tribulação, tá? Ainda o mid, né, ou meso-tribulacionista, que acredita que será no meio da tribulação, e também, né, muito parecido com o meso, que é o arrebatamento pré-ira, ou seja, antes do derramar das taças da ira de Deus, tá? Na visão historicista, o cântico de Moisés é o cântico da salvação final da escravidão relacionada ao abuso do poder político e religioso entre muitos dos papas, né? Então a ideia do cântico na visão historicista era um cântico de salvação diante da escravidão em que a igreja, entre os salvos tiveram diante da opressão religiosa durante muito tempo, tá? E aí principalmente relacionada com a questão do papado, né? E essa pressão que a igreja sofreu nesse período, no período medieval, período pré-reforma. Na visão idealista, o cântico de salvação, que é o cântico de Moisés, que todos os redimidos têm cantado ao longo da história e que cantarão novamente quando Jesus voltar. Então a ideia é de que, olha, é o cântico dos salvos, tá? Que estão cantando diante de toda esta diante de todo esse cenário, durante todo o período de salvação. E cantarão também quando o Senhor Jesus voltar, tá? Na visão preterista, gente, só me dê um minuto. Eu preciso resolver uma questão eclesiástica aqui. Um minuto, tá? Perdão, irmãos. Nós estamos com uma situação na cidade aqui. É uma cidade de interior, relativamente, né, pacata. Não tem próximo dos 100 mil habitantes. Só que recentemente há uma briga de facções. Toda cidade tem tráfico, né? Aqui não seria diferente. Então tem uma briga de facções aí na cidade, e lá onde nós temos a outra congregação, que é no bairro, é justamente de onde está o foco dessa situação. Então, lembre de orar por Lajeado, lembre de orar pelo bairro Santo Antônio. E aí, os irmãos estavam me pedindo uma orientação para cancelar o culto lá de domingo, porque a situação lá está bem intensa. Então, orem, clamem. Nós estamos em batalha espiritual aqui em oração.
Perdão aí pela interrupção. Bom, voltando para cá, na visão preterista, o cântico de salvação e vitória contra a ímpia perseguição religiosa e política que os cristãos sofreram em Israel e no mundo romano, tá? Tá? Deixa eu responder de novo aqui, tá? Pois bem. Então, essa é a visão relacionada ao cântico de Moisés, tá? O cântico da salvação, cântico do Cordeiro. Pois bem, avançando um pouquinho, vamos para o capítulo de número 17, tá? E deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que é algo também bem interessante, que vai falar a respeito da grande prostituta. Olha só, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e aí já tem o julgamento das taças, né? Se nós olharmos aí, nós pulamos o capítulo de número 16, né? Que vai falar sobre os flagelos, ou sobre as taças da ira de Deus, tá bom? Então, olha só, vamos ali para o capítulo 17. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa está escrito um nome e um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vamos entender um pouquinho o que é esse texto aqui, gente? Bora lá. Olha só. Na visão futurista, a grande prostituta, tá? A grande prostituta é símbolo do falso sistema religioso, ou a nova ordem religiosa no mundo. Ou seja, presta atenção, a coligação religiosa terá influência política ligada ao poder da besta, que é o anticristo, tá? E o chefe da aliança, 10 chifres, de 10 nações na Europa nos últimos dias. Esta é a visão futurista a respeito da grande prostituta. Ou seja, a grande prostituta tem relação com o sistema religioso do mundo, certo? E esse sistema religioso do mundo influenciado pela política, tá bom? Influenciado pela política. Na visão historicista, a prostituta é a corrupta Igreja Católica Romana, incluindo as falsas igrejas protestantes que dela vieram. Sua influência política e religiosa é exercida pelo papado, né, bestial, e a cultura europeia ocidental. Ou seja, na escola historicista, a ideia de que essa prostituta era a igreja católica, que se corrompeu, que se prostituiu. Notem que ambas as visões, futurista e historicista, estão atrelando a um falso sistema religioso, tá bem? Assim como a visão idealista, que vai dizer que a prostituta é toda a religião falsa e corrupta que se alia com o poder político para dominar, tá? E aí Deus adverte que tal religião chegará a um fim terrível quando a verdadeira fé triunfar, tá? Então, notem que não há, sempre há certas divergências, né, em várias escolas. Na visão da prostituta, que é a grande prostituta, todas elas entendem que é um sistema religioso corrompido. A
a preterista pensa da seguinte forma: a prostituta é Jerusalém, sua influência política e falsamente religiosa é exercida pelo Império Romano, que seria a besta. As 7 cabeças são Roma e os 7 primeiros imperadores, com Nero sendo o 6º dos imperadores, governando naquele tempo. Tá? E os 10 chifres são 10 províncias imperiais. Na visão preterista, que já imagina que a grande prostituta já aconteceu, né? Ou seja, já é passado em relação àquilo que deveria, de certa forma, ser a visão desta grande prostituta que João estava vendo. Aí no capítulo de número 18, gente, nós vamos ter a queda dessa grande Babilônia ainda, né? Vamos para o texto bíblico aqui, ó. 18, capítulo 18, verso 9. Eu vou ler, onde é que está aqui? 18, verso 9, vai dizer assim, ó. Onde é que diz? É do 9 até o 24. Deixa eu pegar. O texto é grande, não vou ler todo o texto, né? Deixa eu só pegar onde vai falar sobre a queda da Babilônia. Tá. Aqui, ó. Eu havia passado e não vi. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie, de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Pois bem, vamos entender aí o que tem a dizer o texto a respeito das escolas, na visão das escolas de interpretação escatológica. Na visão futurista, a queda da Babilônia é a destruição do futuro sistema religioso, político, econômico e mundial que estará sob o controle do anticristo e do falso profeta. Então, eles irão dominar, eles irão estabelecer um pacto com Israel, eles irão trair, irão quebrar esse pacto, irão estabelecer aí o seu governo, irão estabelecer, né, a sua forma de reinado, e aí o sistema religioso será destruído. Tá? E quando ele for destruído, é a queda da Babilônia. Sistema religioso, preste atenção, religioso, político e econômico a nível mundial. Tá? Pois bem, na visão historicista, a destruição de Roma será completa e absolutamente devastadora. As consequências de pregar um falso evangelho, perseguir os crentes e envolver-se na política de poder irão levá-la para este fim. Então, na visão historicista, é esse envolvimento da igreja com a política, né? E não no sentido de fazer política, mas no sentido da politicagem, né? Da barganha, da negociação, da negociata, do poder, do desejo pelo poder, da troca de favores, da venda de votos. É isso, né? Claro, num espectro muito mais global, né? Na corrupção política, tá? Na visão idealista, é a destruição da Babilônia, né, que revela que o julgamento de Deus é completo e final. Quer se trate de Nínive, Babilônia, Roma ou outro poder econômico que se opõe a Deus, está destinado ao fracasso. Tá? Já na visão preterista, a destruição da Babilônia é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, tá? Então, como a visão preterista enxergava
O sistema religioso de Jerusalém corrupto nessa época, eles entendem que a queda da Babilônia, que já aconteceu, foi quando da destruição do templo, né, que nunca foi reconstruído, ok? Chegamos aí na página de número 25 agora, tá? Onde vamos encerrar essa etapa de análise do livro de Apocalipse. E aí chegamos no capítulo de número 19. Vamos ler o que está escrito no capítulo de número 19? Bora lá. Texto na tela, capítulo 19, dos versos 1 até o verso de número 10, que é o casamento do cordeiro e da sua noiva. Depois destas coisas, ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os anciãos, os 24 anciãos e os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só. Vamos lá. Apocalipse 19, na visão futurista, mostra a igreja toda é a noiva de Cristo, cujo casamento... Perdão aqui, gente, só um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui. Ó, a igreja toda é a noiva de Cristo, cujo casamento é anunciado e celebrado. Essa cena refere-se a eventos perto do fim do mundo. Na visão futurista, e principalmente na pré-milenista dispensacionalista, este acontecimento se dá enquanto a grande tribulação está acontecendo na Terra. Enquanto a Terra passa pela grande tribulação, a igreja do Senhor estaria nas bodas do Cordeiro, tá? Na visão historicista, a visão historicista vai dizer que esse casamento do Cordeiro e sua noiva é a completa remoção da falsa religião representada por Roma e Babilônia, tá? O que permitirá aos crentes cumprirem o propósito para qual Jesus veio, a evangelização do resto do mundo, tá? Então, a visão
que entende que as coisas estão acontecendo, né? A escatom de Deus acontece ao longo da história, entende que a completa remoção da falsa religião e o cumprimento do propósito para qual Jesus veio, ou seja, evangelizar, anunciar as boas novas a todo homem, né? Na visão idealista, eles vão falar o seguinte: olha, os antigos casamentos judaicos são uma metáfora útil. Então, a ideia de casamento aqui, né, como Jesus vindo e desposando a sua noiva, que seria, né, uma espécie de pagamento de dote, né? O dote seria na cruz, e quando Jesus então voltar, ele oferecerá à sua noiva uma festa de casamento, tá? Então, na visão idealista, esse casamento é uma metáfora judaica no sentido para comparar, então, o resgate, a compra de Cristo, né, o pagamento de Cristo pela igreja e depois as bodas do Cordeiro. Na visão preterista, o livro inteiro diz respeito à fidelidade ao uso da figura do casamento, né? Vai falar sobre separação no capítulo 5, as imagens da mulher perseguida e da prostituta, e no entendimento da escola preterista, o livro move-se construtivamente em direção à festa de casamento de Jesus e da igreja, tá? Então, esta ideia dessa figura de um casamento, celebrando, então, a possibilidade da igreja, né, se unir a Cristo quando da sua volta, na visão preterista. No capítulo 20, nós temos o milênio, tá? Eu não vou ler o texto aqui, ele é um texto grande, que seria após o capítulo 19, onde Satanás seria derrotado, preso ali na batalha do Armagedon, tá? No capítulo 19, onde o Cordeiro vem, né? Aparece no capítulo 19 Jesus como montado num cavalo branco, tá? E aí, como vencedor, o diabo é preso e vem um período de 1000 anos. E nós chamamos esse período de 1000 anos de milênio. E aí, o milênio é um debate bem extenso, né? Que é a segunda parte da aula de hoje. Na visão futurista, o milênio é o reinado, olha só, reinado futuro e físico de Jesus na Terra. E aí nós chamamos essa visão de pré-milenista, ou pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É o milênio, né, como reinado futuro e físico de Jesus na Terra. Ou seja, pré-milênio significa Jesus retornando antes do milênio, tá? Na visão historicista, o milênio é visto como um reinado presente e espiritual, ou seja, ele já está acontecendo, não tem um reinado de 1000 anos. E aí essa visão adota o que nós chamamos de amilenismo, ou seja, para o historicista não há um milênio. Na mesma visão do idealista, que também não tem um milênio propriamente dito, um reinado de 1000 anos propriamente dito. Igrejas protestantes, a maioria se encaixam nessa visão de um reino milenial existente. Amilenistas, geralmente, né, se encaixam aí os luteranos, até mesmo os católicos são considerados como amilenistas, né? Já a visão preterista vai dizer que tem duas visões a respeito do milênio no preterismo. Existe um preterismo parcial, onde o milênio é o reinado literal de Jesus na Terra, e aí, ou um reinado espiritual, como pós-milenismo e amilenismo. Então, o preterismo vai dizer o seguinte: olha, existe um reinado milenial de Cristo na Terra, ele é literal. Então, esse é o preterismo parcial. Eles acreditam num reino de 1000 anos na Terra, tá bom? Agora, aqueles
que são preteristas e acreditam apenas num reinado espiritual, eles se encaixam no que nós chamamos de pós-milenismo ou no amilenismo, tá? E existe ainda uma outra visão que se chama preterismo completo. Nela, o milênio se refere à volta e reinado espiritual de Jesus que começou no século I. O preterismo completo, ele é uma heresia, tá? Preterismo completo acredita que Jesus já retornou, tá? Então ele é uma heresia, certo? Pois bem, no capítulo 21, nós temos aí a nova criação, tá? E o texto do capítulo 21 vai dizer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aí. Tá aqui a Bíblia, vamos lá, capítulo 21. Texto maravilhoso, né? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Vai até o verso 27, né? Mas olha só. A visão futurista entende o quê? Que a nova criação virá quando Jesus voltar e inaugurar um mundo novo, ou seja, Jesus restaurará a terra, tá? Então tudo se fez novo, novamente, ok? Então esta é a visão futurista. A visão historicista acredita que a nova criação virá com Jesus na segunda vinda, ainda que haja um verdadeiro sentido no qual ele já chegou no coração dos crentes. Então, na visão historicista, os crentes já vivem agora na Nova Jerusalém, tá? Porque Jesus já reina, ok? Na visão idealista, a nova criação é algo que Deus continuamente faz com cada novo dia, ou seja, cada dia que surge é um dia nesta nova criação na visão idealista. Contudo, chegará o dia quando Jesus voltará pessoalmente e fará novas todas as coisas. Isto na visão idealista, tá? Na visão preterista, a nova criação é agora futura. Desde a destruição da velha Jerusalém, os cristãos estão construindo a nova Jerusalém sempre que o evangelho é crido. Então, na visão preterista, é agora e no futuro, tá? Então, sempre que alguém crê no evangelho, né, na visão preterista, a nova Jerusalém estaria sendo construída. Tá bem? E aí, no capítulo de número 22, nós temos a salvação e a cura das nações, tá? Que vai dizer aqui, ó, deixa eu achar aqui o texto. Aqui. Olha aí. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Bendito e louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Então, na visão futurista, a salvação e a cura das nações, acredita-se então que continuará até a grande tribulação, quando o anticristo prevalecerá temporariamente. E aí Jesus, em sua segunda vinda,
triunfará e marcará o início da salvação final de todos os crentes. Tá? Ou seja, salvação e cura para as nações. Na visão historicista, está acontecendo agora e será completada, tá, quando Jesus voltar. A salvação para as nações. Na visão idealista, é o que Deus sempre tem feito no mundo: buscar e salvar os perdidos. Jesus endireitará todas as coisas quando ele voltar. Tá bom? Já na visão preterista, continuará conforme o evangelho cresce e espalha por todo o mundo. E Jesus finalizará e renovará todas as coisas quando voltar. Ou seja, né, embora haja pequenas divergências aqui, nós estamos vendo que todas elas acreditam num retorno de Cristo, onde toda esta obra será, de certa forma, completada. Amém, irmãos? E aí, indo para os nossos slides aqui, que eu quero mostrar para vocês a respeito do que está lá na página de número... Na página de número 26 tem um guia do Apocalipse, tá? É um resumo ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Rapidinho. É só um resumo do Apocalipse, tá? Que vai falar sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 histórias, as 7 taças, as 7 mensagens, as 7 visões e o epílogo a respeito de Apocalipse, tá? Então esta está na página de número 26 aí, essa visão, e apenas para que você consiga se localizar dentro do livro de Apocalipse e até mesmo memorizar ele de certa forma, tá? Deixa eu só entregar o iPad para Esther lá, para ela poder jantar, e aí a gente tá nessa disputa aqui. Só um minutinho, tá bom, gente?
Estou de volta, vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula aqui, que agora vamos falar sobre, deixa eu abrir aqui meu e-book no meu computador aqui, gente, só um minutinho, tá? Aí fica mais fácil, já que agora estou sem o tablet aqui para poder consultar o e-book. Me dê um minuto só, nós vamos falar agora do material que está lá na página de número 28, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Deixa eu só abrir aqui meu e-book. E aí a gente continua, né, para a última parte da nossa disciplina, que são as 4 formas do mundo das coisas terminarem, se encerrarem, né, do final, as 4 possíveis formas a respeito do final dos tempos, tá bem? Vamos lá, página de número 27, 4 maneiras do mundo acabar, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o meu slide, um pouquinho só, deixa eu ajustar aqui, um minutinho, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça aí da possibilidade de se tornar um membro do canal, muito importante, né? Você ajuda esse canal a crescer cada vez mais e a ideia aquela do podcast está nascendo, tá, gente? Vai nascer aí a ideia de nós termos um podcast e também, de uma certa forma, envolvermos aí novos convidados para isso. Vamos lá. Tá na tela aí. Vamos falar sobre, primeiramente, o seguinte: entre as diferentes correntes escatológicas, o principal assunto entre elas é o que nós chamamos de milênio e o final dos tempos, tá? Claro, além de toda forma de se interpretar o livro de Apocalipse, como nós acabamos de ver, né? Nós fizemos isso nas últimas 2 aulas, praticamente, né? Uma parte da antepenúltima aula, 3 aulas aí, avaliando o Apocalipse e vendo como cada uma das escolas escatológicas se posiciona diante do livro de Apocalipse. Agora, nós vamos ver as 4 visões escatológicas, né, em relação ao final dos tempos. A primeira delas, deixa eu ativar aqui uma ferramentinha como se fosse um laser aí, ó, para ficar mais fácil a explicação. A primeira delas é o amilenismo. Então, o amilenismo é uma perspectiva escatológica que não espera um futuro reinado de 1000 anos. O A, né, já está dizendo que é como se fosse uma negação, né? Então, amilenismo significa que não existe um milênio na visão daqueles que creem desta forma. Então, de acordo com os amilenistas, o milênio é o atual reino espiritual de Jesus e de seu povo. Então, de uma melhor forma, a figura que explica mais, de forma mais produtiva. Antes da cruz de Cristo, ou melhor, na cruz de Cristo, o poder de Satanás é contido. Deixa eu melhorar o slide aqui, gente, que está cortado, tá? Um pouquinho só. Aí, melhorou, né? Melhorou. Então, olha só. Na visão amilenista, o poder de Satanás é contido na cruz. E aí começa o tempo da igreja, desde quando Jesus subiu aos céus. E na visão amilenista, o milênio já acontece, bem como a grande tribulação. Ou seja, nós já estamos vivendo numa tribulação na visão amilenista, ou seja, não vai haver um período de 7 anos, né? Não vai haver um período em que a igreja será arrebatada antes da tribulação, nada disso, na visão amilenista, tá? É interessante que os amilenistas acreditam em um reino milenial muito real. A diferença é que eles acreditam num reino milenial presente, espiritual presente, não num período literal de 1000 anos, como é a história
a interpretação de milênio, tá? Por exemplo, Agostinho, que era o pai da igreja que viveu no século V, né, no quinto século depois de Cristo, ele era amilenista, né? Claro, tinha alguns aspectos pós-milenistas na teologia dele, mas ele era milenista. E como Agostinho influenciou Martinho Lutero e também Calvino, nós temos aí, né, a ideia de que Agostinho, Martinho Lutero e Calvino também, embora reformadores, também eram amilenistas, tá? Todos os amilenistas ao longo da história da igreja reconhecem a Bíblia como autoridade final para a sua crença e concluem que a narrativa da Escritura se encaixa melhor com o amilenismo, com o chamado já e ainda não. Ou seja, na visão amilenista, tá? Muita coisa já se cumpriu por meio da morte e ressurreição de Cristo. Deus já triunfou sobre a maldição do pecado, inaugurou o seu reino eterno, tá? O amilenismo crê que Jesus derrotou Satanás da cruz, né? Por meio da cruz e do sepulcro vazio. E de acordo com os amilenistas, desde que Jesus venceu e ascendeu ao Pai, o reino milenial está presente, tá? Então essa é a ideia do amilenismo. O reino milenial de Jesus não é algo que acontecerá no futuro, mas sim algo que já está acontecendo agora. Agora, na visão amilenista, existem coisas que não se cumpriram ainda, tá? Ao mesmo tempo, o reino de Deus ainda não foi totalmente cumprido, por isso a ideia do... Por isso a ideia do já e ainda não, ou seja, o reino já está estabelecido, mas ele não está de todo ainda, né, plenamente em vigor, tá? Não foi totalmente cumprido. Na visão amilenista, tempos de tribulação estão acontecendo e irão acontecer até o final. Não é um evento que acontecerá no futuro. Na visão amilenista, a grande tribulação acontece ao longo da história humana, sempre que as perseguições afligem o povo de Deus e as tragédias golpeiam o mundo, né? Então, mesmo em tempos de tribulação, o reino milenial perdura. Notem que na figura mostra milênio e tribulação paralelos, ou seja, acontecendo concomitantemente, tá? Até o momento em que, aí sim, a eternidade se aproxima na segunda vinda de Cristo e o julgamento final de todas as coisas. Certo? Esta é a posição amilenista. A segunda posição é o que nós chamamos de pós-milenismo. O pós-milenismo é uma perspectiva sobre o fim dos tempos que destaca o poder do evangelho. Na posição pós-milenista, a capacidade do evangelho de transformar não só os indivíduos, mas também comunidades, culturas e até mesmo o mundo são destacadas. Então, é uma visão muito interessante, tá? Que acredita que haverá um tempo em que a aceitação mundial do evangelho prenunciará o reino milenial. Ok? Então, olha só. Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus. E aí começa o tempo da igreja, na visão pós-milenista. Vem a tribulação, então alguns pós-milenistas veem que a tribulação é um curto tempo de perseguição que ocorre imediatamente antes do milênio. Outros, conhecidos como preteristas, acreditam que essa grande tribulação aconteceu no ano 70, ali no período do ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo judaico, tá? Outro fato importante é que na visão pós-milenista,
Jesus não estará fisicamente presente na Terra durante o milênio. Em vez disso, na visão pós-milenista, ele reina espiritualmente, tá? Por meio do poder e da proclamação do evangelho. E aí a visão pós-milenista diz que quase todos em todo o mundo crerão em Jesus durante esse tempo. E aí algum momento depois, que a grande maioria dos gentios se voltar para Deus, o povo judeu, em particular, reconhecerá Jesus como o Messias há muito tempo esperado. Tá? Na visão pós-milenista, vai haver aí países, civilizações inteiras mudarão, né? Aceitarão as boas novas de Cristo, e de acordo com os pós-milenistas, a primeira ressurreição em Apocalipse, né, capítulo 20, não é uma restauração física dos mortos, é uma regeneração espiritual que ocorre na vida de cada seguidor de Jesus. Os pós-milenistas, com poucas exceções, são chamados de aliancistas. Para que você entenda o aliancismo e também o dispensacionalismo, eu coloquei como anexo do e-book, né? Nas últimas páginas do e-book nós temos lá o anexo 1, que é o plano divino através dos séculos, que vai mostrar a visão dispensacionalista, e na página 37, o anexo 3, a chamada teologia pactual, ou a visão aliancista, tá bom? Nós não vamos adentrar nela, é mais para cunho de conhecimento, aí para que vocês entendam como se dividem cada uma dessas visões, tá bom? Agora, um ponto importante a respeito do pós-milenismo. Existe um pós-milenismo teonomista, que é a crença de que, como parte do movimento em direção a um reino milenial, a igreja deve trabalhar para colocar os poderes civis em submissão à lei do Antigo Testamento. Alguns cristãos até adotam uma forma de pós-milenismo teonomista, conhecido como teologia do domínio. Alguém já ouviu falar em as 7 esferas, os 7 montes, ou seja, que a igreja precisa dominar todas as esferas da sociedade? É esta visão pós-milenista teonomista, tá bom? Pois bem, entramos numa das mais conhecidas, né? As duas últimas são as mais conhecidas. Embora tanto a visão amilenista tenha uma aderência muito grande entre luteranos e alguns reformados, tá? Luteranos e reformados, tá? A visão pós-milenista tem um movimento apostólico aí, né, que adota muito essa questão pós-milenista, principalmente na ideia das esferas dos 7 montes aí, na visão teonomista, muito forte essa visão teonomista. E aí nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista é a crença de que Deus arrebatará os cristãos do mundo antes que a terra sofra a ira de Deus durante a grande tribulação, tá? Jesus voltará à terra depois da tribulação, antes do milênio, por isso pré-milenista, tá? E aí a ideia muito forte do pré-milenismo dispensacionalista é o arrebatamento da igreja, ou o rapto da igreja, tá? Então, o arrebatamento é Jesus voltando para o seu povo, o povo raptado para ir ao encontro dele nos ares. Então, baseado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, tá? E aí, olha que coisa importante que nós temos aqui. A palavra arrebatamento quase não aparece na maioria das traduções, ok? Do Novo Testamento. Mas é um termo completamente bíblico, tá? O termo traduzido por arrebatados ou levados é o verbo rapiemur, do substantivo raptos, ou seja, a palavra arrebatamento vem das palavras do próprio Paulo, né, na Bíblia Latina, que significa ser apanhado, ser capturado, ser levado, tá? Mesmo que talvez você não concorde com a visão dispensacionalista do fim dos tempos, não há razão para deixar de usar a palavra arrebatamento, até porque a visão pré-milenista histórica também acredita num arrebatamento, ou seja, no retorno de Cristo para buscar a sua igreja, seja antes ou depois do arrebatamento. Então, acompanhe comigo aqui a visão pré-milenista dispensacionalista. Primeiro nós temos a obra de Deus em Israel, né? Então eles acreditam, a visão pré-milenista dispensacionalista acredita numa ação por dispensações, Deus agindo por dispensações, e até a cruz a obra de Deus está focada em Israel. Depois da cruz, a obra de Deus é focada na igreja. E aí nós temos duas visões de arrebatamento, uma chamada pré-tribulação e outra chamada mesotribulação. Respira, vamos entender. A pré-tribulação acredita em um arrebatamento antes da grande tribulação, a igreja encontrando Cristo nos ares. O mesotribulacionista acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, tá? No final da primeira parte dos 3 anos e meio. Feito isto, a igreja arrebatada, no final da grande tribulação, se dá a segunda vinda de Cristo, quando Israel estará sitiada pelas nações inimigas na grande batalha do Armagedon. Aí Cristo vem com a sua igreja e vence essas nações, né? Vence Satanás aqui. Satanás é preso e começa o reino milenial de Cristo. Terminado o reino milenial de Cristo, né? Satanás é solto, engana as nações, e aí temos a batalha de Gog e Magog, aonde Satanás é derrotado definitivamente, tá? Esta é a chamada visão pré-milenista dispensacionalista. Todos esses diagramas estão no nosso e-book, tá? Por que dispensacionalista? A palavra pré-milenista é fácil de definir, ou seja, Jesus volta antes do milênio, então é pré, tá? Então é Jesus volta pré-milênio, né? Pré-reino milenial, tá? Já a palavra dispensacionalista é um pouco mais difícil, porque dispensação traduz um termo grego que também pode ser traduzido por mordomia ou administração. Os dispensacionalistas veem várias dispensações distintas no grande plano de Deus, ou seja, em cada dispensação o Senhor governa o mundo de forma diferente e coloca diferentes responsabilidades na humanidade. Opa, pulei aqui, só um pouquinho. E aí nós temos três categorias do dispensacionalismo. Está lá na página 32. Tem o dispensacionalista clássico, que considera que a igreja é o povo celestial de Deus e Israel o povo terreno de Deus. Esses dois grupos permanecerão separados na eternidade. A igreja no céu, Israel na terra. E aí tem John Nelson Darby, Lewis Sperry Chafer e Cyrus Scofield, né? Scofield e John Darby foram os que mais divulgaram o dispensacionalista clássico, que é a ideia de
o arrebatamento antes da igreja, mas a separação de Deus, Deus separando povos, né? Israel é uma coisa, a igreja é outra. Tem uma teologia sistemática do Lewis Sperry Chafer, que é fantástica, que está, né? Depois eu mostro para vocês. Vamos aqui, focado aqui, tá? Depois nós temos o dispensacionalista revisado, que considera que a igreja e Israel são grupos distintos, mas ao mesmo tempo espera que os salvos de ambos os grupos coexistam na eternidade, ou seja, será um povo só na eternidade, tá? O Israel étnico é a descendência física de Abraão, tá? Antes do final do tempo, a nação de Israel ainda receberá a terra que Deus prometeu. O Senhor temporariamente pôs de lado a nação incrédula de Israel para que pudesse reunir na igreja os gentios e o remanescente dos judeus, tá? Então, o famoso teólogo, né, Charles Ray e de Dwight Pentecost, né, que escreveu esse manual de escatologia, também é um adepto do dispensacionalismo revisado, ok? E depois nós temos aí o dispensacionalista progressista, que considera que Deus tem um plano que tem sido revelado desde o início dos tempos até o presente, tá? Olha para a nação de Israel como aquela que receberá a terra que Deus prometeu a Abraão, né? E Jesus governará os judeus e gentios segundo suas nacionalidades distintas durante o milênio. Aí, Craig Blazing e Bruce Ware, né, são os famosos teólogos desta vertente. E aí a gente chega na visão pré-milenista histórico. Pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico é a crença de que, depois de um tempo de tribulação, Jesus voltará fisicamente à Terra e estabelecerá o reino milenial descrito em Apocalipse 20. Tá? No pré-milenismo histórico, qual é a diferença do pré-milenismo histórico para o pré-milenismo dispensacionalista? Está aqui, ó, em relação à igreja. No pré-milenismo histórico, a ideia é de que a igreja passará pela tribulação. Então, olha só, Jesus veio, morre, ressuscita, ascende aos céus, começa o tempo da igreja, a sociedade vai ficando cada vez mais pecadora, até culminar numa tribulação, né, que na visão pré-milenista histórico nós já poderíamos estar dentro desta tribulação, tá? Ou seja, não se tem uma ideia de que a tribulação seria 7 anos, ou já começou, ou vai começar, poderíamos estar vivendo a grande tribulação. Só que na visão pré-milenismo histórico, que tem o milênio, o julgamento final e a eternidade, assim como a visão pré-milenista dispensacionalista, a diferença é que a segunda vinda de Cristo é quando a igreja se encontra com Cristo verdadeiramente, tá? Não teria um arrebatamento. Na visão pré-milenista dispensacionalista, a volta de Jesus se dá em 2 momentos. Um momento apenas para a igreja e um momento onde todo olho verá. Na visão pré-milenista dispensacionalista, a segunda vinda de Cristo se dará apenas uma vez. E aí alguém pode perguntar, por que acreditar que a igreja e os cristãos passarão pela grande tribulação? Tá? E aí os pré-milenistas históricos acreditam que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus não estão separados nas cartas de Paulo, tá? De acordo com o Apocalipse, os santos estão na terra durante a tribulação, e ainda de acordo com o Apocalipse, na visão pré-milenista histórico, haverá apenas 2 ressurreições, uma antes do milênio e a outra depois, né, em Apocalipse 20.
Se os pré-milenistas históricos estão corretos, a primeira ressurreição em Apocalipse 20 é idêntica à ressurreição e arrebatamento que Paulo previu nas cartas de Corinto e Tessalônica. Ou seja, este momento da ressurreição, arrebatamento e volta ocorrerá quando a tribulação terminar e o milênio começar. E aí, por que histórico, né? Nós já vimos o que é pré-milenismo, ou seja, Jesus retorna antes do milênio. Agora, histórico refere-se ao fato de que esta expectativa é muito antiga. Na verdade, baseado no que nós sabemos, o pré-milenismo histórico é o ponto de vista cristão mais antigo, tá? O pré-milenismo histórico pode ou não ser o ponto de vista mais correto acerca do final dos tempos, mas ninguém pode discutir que ele é o mais antigo. Muitos pais da igreja, como Papias, que nasceu antes de 70 depois de Cristo e foi discípulo de João, Justino Mártir, em 103 depois de Cristo, Irineu de Lyon, que nasceu na década em torno da década de 100, Tertuliano de Cartago, que nasceu em 160 depois de Cristo, esperavam a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, esperavam que a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos se dessem ao mesmo tempo, tá? E aí, nos dias de hoje, existem vários pré-milenistas históricos, né? O Wayne Grudem, até nós estamos estudando a teologia dele. Charles Spurgeon foi um pré-milenista histórico, tá bem? E aí a gente tem essas 4 visões onde tudo pode acabar. Para finalizar, nós temos lá na página de número 34 uma tabela que apresenta e mostra, né, os 4 pontos, né, as 4 formas: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo histórico. Vamos lá. Vamos ver o que cada uma delas crê em relação à escatologia. Primeiro, Jesus voltará fisicamente? Todas elas acreditam que sim, tá? Todas elas, o amilenista, o pós-milenista, o pré-milenista dispensacionalista e o pré-milenista histórico, todos eles acreditam que Jesus voltará fisicamente. Segundo ponto, quando Jesus vai voltar? O amilenismo diz, a qualquer momento. Um quadro detalhado não é muito importante. O pós-milenismo diz, depois do milênio. O pré-milenismo dispensacionalista diz, depois da tribulação de 7 anos e antes do milênio. O histórico vai dizer, depois da tribulação e antes do milênio, que é muito parecido com o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico são semelhantes. A diferença é que um acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e o outro acredita que a igreja encontrará Cristo no final da tribulação, quando se dá verdadeiramente a segunda volta de Cristo. Terceiro ponto, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus ocorrem ao mesmo tempo? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-histórico dizem que sim. O único que diverge é o pré-milenismo dispensacionalista, que diz, não, são eventos separados por 7 anos. O arrebatamento pré-tribulacional, né, ou por 3 anos e meio no arrebatamento mesotribulacional. Talvez a essa altura do campeonato tua cabeça esteja, né, num turbilhão de expressões e palavras escatológicas. Acesse essa última tabela, né, os gráficos que estão lá, esses diagramas aqui, né, olhe para os diagramas, para o amilenismo, para o pós-milenismo, para o pré-dispensacionalista e para o pré-histórico e acesse essa tabela. Não tem erro, né? Estude com calma, volte, né? Até porque amanhã vocês vão ter a última avaliação para a turma 3 e para a turma 4, né? A 7ª avaliação, né? E aí, para poder encerrar essa disciplina. Outro ponto. Haverá grande tribulação? Na visão amilenista,
a tribulação ocorre sempre que os cristãos são perseguidos. Então ela já está acontecendo há muito tempo. Na visão pós-milenista, a tribulação é a guerra judaico-romana do século I, ou seja, já aconteceu. Na pré-dispensacionalista e na pré-histórico, sim, haverá um período de grande tribulação. Tá? Próximo ponto. Os cristãos sofrerão durante a tribulação? Na visão amilenista, sim. Os cristãos padecerão perseguição até que Jesus volte, tá? A perseguição aumentará no final dos tempos. Na visão pós, os cristãos também sofrerão, são chamados para falar do evangelho, e a tribulação ocorrerá quando o evangelho for contraposto, então a qualquer momento ele pode ser contraposto. No pré-dispensacionalista, os cristãos serão arrebatados ou antes da tribulação ou no meio, então não sofrerão na visão pré-dispensacionalista. Na visão pré-histórico, sim, os cristãos passarão pela tribulação e poderão padecer sofrimentos e perseguições por causa de Jesus. Bem, haverá um milênio literal de 1000 anos? Na visão amilenista não, o próprio nome já diz, né? O milênio se refere ao reinado de Jesus no coração dos crentes. No pós-milenismo também não, o milênio se refere a um período de paz, quando o evangelho alcança todas as pessoas, e nas duas visões de pré, elas acreditam que sim, depois da tribulação de 7 anos, Jesus voltará e reinará por 1000 anos. Tá? Já na visão pré-histórico, depois da tribulação, que não se sabe se é um período de 7 anos, pode ser mais. Né? Nós podemos estar vivendo aí um período longo de tribulação e Jesus reinará depois por 1000 anos. Bom, ponto importante. Quem é salvo? Na visão das 4 interpretações, somente os cristãos são salvos. Tá? Somente cristão é salvo. Então, cristão. Né? Jesus é Senhor dele. Esse é salvo. O atual estado de Israel é relevante para as profecias de Apocalipse? Nas 4 visões, não. Israel não influencia, né, para as profecias do Apocalipse, tá bom? Não influencia. Nas 4 visões. Há quem diga que Israel é o relógio de Deus, mas isso é uma pequena, mas muito pequena parte dos eruditos, dos teólogos, porque há milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas dispensacionalistas e pré-milenistas históricos fundamentados nesses conceitos, da forma como acreditam? Não acreditam nisso. Tá? E por último, quando este ponto de vista teve maior número de adeptos? Aqui o meu slide, acho que não aparece a tabela. Deixa eu só ver se eu consigo só dar uma reformuladinha na tabela aqui, ver se ele vai, porque o slide ficou fora aqui. Um minutinho, tá? Deixa eu ver. Ou a tabela que ficou cortada? É a tabela que ficou cortada, gente. Perdão. Aí aparece lá na página de número 34, que é a última, né? Quando esse ponto de vista teve maior número de adeptos. E aqui eu coloco só o slide justamente para você ver. Então, o amilenismo era bem conhecido no século IV, depois de Cristo, e tornou-se difundido em todo o século V. Continua aceito até hoje, tá? O pós-milenismo, ele foi popular no IV e no V século depois de Cristo. E talvez até mais cedo. Hoje ele é o menos popular, tá? Tem aí um movimento apostólico, como eu já falei para vocês, mas é só eles que se movem no pós-milenismo. O pré-milenismo dispensacionalista tornou-se popular no século XIX e tem aumentado a sua popularidade. Tá? E o pré-milenismo histórico é o mais antigo ponto de vista, que surgiu em fins do século I depois de Cristo. Ok?
Nas páginas 35 até a página 38, são anexos, tabelas que eu coloquei para que você possa comparar lá a aliança bíblica, Israel, a igreja, né? Lei e no Antigo Testamento, olhando a questão da teologia do pacto, teonomia, o aliancismo e os dispensacionalistas, tá? Então, mais com a ideia daquilo que é mais popular hoje. O pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Ok? Sendo assim, dou por encerrada, né, a disciplina de escatologia e também por encerrada a turma de número 3, onde nós teremos formatura. Deixa eu lembrar, né? Eu não lembro da data aqui, marquei, mas eu não me lembro. Eu sei que é uma segunda-feira, tá? Será pelo canal do YouTube também. Onde é que está aqui, gente? Deixa eu achar. Alguém lembra? Ó, dia 24 de abril, tá? Vou colocar aqui nos comentários. Formatura da turma 3. 24 do 4. Às 19h30. Bem-vinda, Cláudia, né? Acho que a Cláudia já era membro do canal, porque aparece com um íconezinho diferente, se não me falha a memória. Ana Lúcia também, seja bem-vinda como membro do canal. Se torne membro do canal. Você aí, o curso foi... te abençoou, né? O curso realmente foi produtivo para você, se torne membro. R$ 4,99. Você estará aí abençoando esse trabalho, tá? É homilética? Não recordo. Gente, eu tenho que olhar. Pode ser enviado até o dia 24, tá, Lúcia? Até o dia 24, não tem problema nenhum. Que o Senhor recompense. Obrigado, muito obrigado. Parabéns, irmão Lúcio, né? Irmão Mário de aniversário. Glória a Deus. Que aula, muito obrigado, pastor, que Deus continue te abençoando, amém, interceda por nós. Pastor, como fica quem perdeu alguma avaliação? Gente, eu vou pedir para que, eu não vou colocar nenhum tópico agora, tá? Vou pedir para que algum monitor aí abra um tópico para a turma 3 de alguém que perdeu alguma avaliação, para que a gente possa providenciar a avaliação para a turma 3, tá? Para que todos possam concluir o curso. Isolete, muito obrigado, pastor, quanto ensinamento, amém, né? Ricardo Ferreira, que aula maravilhosa, obrigado, Ricardo, grande abraço. Hermínia, parabéns. Valdemar, ótima aula. Sandra, que aula maravilhosa, que aula, pastor, mas o cérebro pega fogo. É homilética, tá, turma 4, homilética, teologia... Agora deu branco, porque a gente antecipou escatologia, né? Teologia Sistemática 2. História da Igreja. Me ajudem, gente. Turma 4. História da Igreja, Homilética e Teologia Sistemática 2. Acredito que é isso, né? É as 3 disciplinas que faltam para a turma 4. Obrigado, pastor. Obrigado, Hermínia. Zenaide, obrigado, pastor. O curso está sendo uma bênção. Rosângela, Eronita, Cláudia, foram meses incríveis, verdade, né? Meses incríveis, muito aprendizado. Célia, obrigado. Bonfim, que aula maravilhosa. Agora vou estar estudando só no bacharelado. Exatamente. Eu tenho que colocar o Diego como monitor lá. O Diego, eu sempre esqueço isso. Deixa eu fazer agora isso, Diego. Onde é que eu faço? ADM. Adicionar. Diego. Pior que eu não acho Diego. Achei aqui. É só Diego, né?
Deixa eu ver. Postar. Ô, Diego, vê se é tu agora que tá como ADM aí também, tá? Aula maravilhosa. Vê se eu não botei o Diego errado, né? Meu óculos aqui, tua fotinho tá pequena ali, acho que é tu. Isso, 3 disciplinas, né? Estou com borboletas no estômago, mistura de sentimentos, alegria, tristeza. Não fique. Tem o café com palavra, tem a leitura da Bíblia, tem o bacharelado. Nós vamos aí 3 anos e meio, né? Célia, eu vou resolver a questão dos e-mails que ainda não chegaram, tá? Cadê a Teté? Deixa eu ver se a Teté vem. Cheguei atrasada, vou assistir e anotar depois. Obrigada, maravilha de conteúdo em todas as matérias. Teté. Obrigado, pastor, por tudo. Deixa eu ver se a Teté aparece. Ela tava chorosa ali antes, né? Deixa eu ver se ela vem. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de voltar aqui, comentar, né? Passamos aí 50 likes. Se torne um membro do canal. R$ 4,99 você se torna um membro do canal. Pastor, muito obrigado por esse curso. Que Deus te abençoe grandemente. Você e sua família. Amém. Bom fim. Pastor, quando vou para a aula de Pentateuco, abre a aula de deontologia? Ué, vou dar uma olhada depois. Isolete, vamos continuar juntos. Amém. Tá certo, Diego. Vou continuar com a turma 5, diz a Dima. É muito bom rever essa aula, né? Essa aula é um conteúdo denso, bem denso essa aula de hoje. Vou rever a aula. Maravilha de Deus, que bom, né? Gente, esse projeto é feito para vocês, esse projeto nasceu no coração da minha esposa, todos sabem disso, com uma ideia daquilo que eu sempre amei fazer, que é compartilhar, né, o conhecimento. Esse curso foi mais do que eu esperei. Foi formidável, que bom. Bom ver esse testemunho. Eita, que tosse, menina. Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Diz boa noite, pessoal. Cordeirinho da Páscoa, fazes por mim amor. Amor. Perdão e a salvação. Isso. Quem é o Cordeirinho da Páscoa? Jesus. Isso. Jesus. Parabéns. É o velhinho, mas também é Jesus. Exato, ele é cordeiro e leão, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Não desliga. Mas quero botar frente. Não desliga. Pai. Pergunta que não quer calar. Qual a sua visão? Para saber, tem que congregar na palavra da vida. Deixa eu ver aqui o O que amarelo. tu quer, meu amor? Deixa eu ver aqui. Isso aqui? Isso aqui é teu. Não sei por que tá na minha mesa. Ó, a Lúcia te mandou coraçãozinho. Pai, mas lembra que tu pegou de mim? Eu não. Tu que deixou aí? Eu tava fazendo barulho. Eu? Ah, você tava fazendo barulho, eu tirei de ti. Ó, a Isolete. Olha lá. Coraçãozinhos pra Teté, da Marinês, da Neuzedir. Olha, presta atenção, o pessoal tá te mandando coraçãozinho. Pode me dar água. Te dá o quê, amor? Água? Tá, depois tu toma água. Não, eu quero tomar. Toma aqui, então. Ó. Toma aqui. Aqui não. Toma. Na garrafa, não. Na garrafa, sim. Na garrafa? Sim. Sala verde. Tá. Cadê? Pega a garrafinha, então. Vamos ver lá. Glória a Que Deus. leão. Vai cantar? Não. Canta, então. Eu já cantei cordeiro. Ah, tu cantou Cordeiro? Então parabeniza os alunos que terminaram o curso. Não brinca assim. Não, Teté, escuta o pai. Escuta o pai, nós vamos terminar a aula aqui. Escuta o pai. Eu quero tomar. Tá, já vai tomar. Ó, parabeniza os alunos. Dá parabéns pra eles. Eles terminaram o curso. Parabéns. Páscoa pra você. Feliz Páscoa pra vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, Pra você. tá? Feliz Olha, Páscoa. tá, não precisa gritar também. Feliz Páscoa. Parabéns. Ó a mãe te chamando lá. Tu tá gritando, a mãe tá te chamando. Viu só? A Isolete te mandando coraçãozinho. A Ivone, a Célia, a Sandra,
a Zenaide, ô Bonfim, obrigado, Teté. A Isolete tá pedindo uma música, canta as 3 palavrinhas. Ela tá pedindo, a pedido, nunca as pessoas pedem. Primeiro eu canto cordeiro. Tá, canta o Cordeirinho. Cordeirinho da paz, fazes por mim amor, perdão e a salvação. 3 palavrinhas só, ó, eu aprendi de cá, ó, Deus é amor. Viva! Deus abençoe. Até a próxima, se o Senhor permitir. Amanhã estará o link da avaliação de escatologia lá no Telegram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O que foi? Quer falar alguma coisa? Sim. O que tu quer falar? Diga. Like de sorvete. Like, deixa like. Like de sorvete. Like Chuva de like. Like de montanha. Like de sorvete. Like de montanha. Like de sorvete. E like de chuva. Tchau pra ti, menina. Tchau pra mim. Vai. Tchau, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, que seja de todo entendimento. Dia 24 temos um encontro marcado, que é a formatura. Pastor Anderson, fiz todas as avaliações que estavam atrasadas. Benção, irmão. Que bom, que bom. Isso aí. Deus abençoe a todos. Parabéns a todos que perseveraram nessa que foi a turma mais longa, né? Devido aos imprevistos eclesiásticos. Foi uma duração de quase 1 ano e meio, gente. Mas muito obrigado a todos vocês que perseveraram. Turma 4, continuamos. Temos mais 3 disciplinas. E turma 3, nos encontramos no dia 24 de abril, pelo YouTube, às 19h30, para a formatura. Deus abençoe a todos. Até lá, se o Senhor Deus permitir. Tchau, tchau.